Fala aí, meus consagrados, eu tô aqui em Franco da Rocha, São Paulo, com Rogério Furlan, né? Legal, prazer te receber. Proprietário aqui da Furlan Automobile, que acho que é uma fábrica de sonhos. Talvez, pode ser ou não? Pode ser. Realmente muita gente diz assim. É porque assim, eu acabei de sair de um test drive ali, ó, no GT40. Então assim, gente, eu tô em êxtase, é uma coisa indescritível, cara, é uma coisa que o dinheiro não compra, eu acho, né? Curtiu mesmo, legal. Nossa senhora, demais. Porque assim, eu sou apaixonado por esse carro, pela história dele. Sempre gostei muito do GT40, tudo que ele foi e representa, sabe? E ainda mais porque é uma coisa artesanal, não é aquela coisa mecanizada, automatizada dos carros, né? E nós vamos conhecer um pouco hoje aqui da produção, dos pormenores, né? Mas, Rogério, me conta, quanto tempo já tem a Furlan? Bom, legal demais. Primeiro, mais uma vez, obrigado pela visita, bom prazer te receber aqui. Bom, a gente já está no mercado há mais de 30 anos, uma brincadeira que começou pro meu pai. Meu pai era funileiro, mecânico, ele que realmente gostava, né, de pôr a mão na massa, né? Sim. E aí ele aposentou, estava meio ocioso, e você sabe que o velhinho começa a ficar parado, começa a ficar maluco, né? Então, a gente como bons filhos tem que arrumar dor de cabeça para os pais. E aí eu arrumei para ele na época um kit de uma Spider 550, o pessoal vendia essas réplicas da Porsche, esses kits de fibra de vidro, para ele começar a brincar e fazer um trabalho diferenciado ali, né? Principalmente para não ter um trabalho externo, com preocupação com o cliente, nada disso. Então a gente comprou para ele fazer isso mais como hobby. E o hobby dele se transformou nisso tudo aqui já, né? Mais de 30 anos brincando, e a gente está há 6 anos, vai fazer agora, realmente numa parte profissional, onde até então eu sempre trabalhei como artesão. Meu pai, infelizmente, veio a falecer, e eu tomei a frente realmente de tudo isso. Saí da minha área, eu sou professor de educação física, tive academia, trabalhei com academia por muitos anos. Mas quando eu comecei a ajudá-lo, trabalhar com ele, né, na criação, e vendo a necessidade desse desenvolvimento que é uma paixão minha também, é o pôr a mão na massa, literalmente, a gente tomou a frente do negócio e hoje estamos aqui com a Furlan. Então agora já profissionalizado, com uma empresa, realmente é algo diferenciado aí no mercado. Show de bola, então vamos conhecer mais. Legal demais. Rogério, muito massa saber que você é artesão. Então assim, isso já envolve, já tem um know-how diferente, já ajuda aqui no carro, né? Mas assim, vamos começar pelo início. Show. Pelo começo do processo. Bora, então? Legal demais. Bom, vamos lá então. Aqui a gente tem a base de desenvolvimento geral do projeto, então nós temos hoje 2 galpões, onde um é feita toda a parte de manufatura, de construção geral, desde desenvolvimento de chassi, carroceria, reestruturação, e para o outro galpão a parte de acabamento. Então vamos lá para a gente conhecer. Esse primeiro setor aqui é o setor de revisão geral dos projetos, então são alguns carros que a gente faz a entrega e os clientes nos trazem depois e tem que fazer a revisão, porque hoje nós damos 3 anos total de garantia dos projetos. Ah, 3 anos total. 3 anos total de garantia. Interessante. Então os clientes têm que trazer para a gente fazer a revisão. Alguns que são de muito longe, a gente vende para o mundo inteiro, né? Então alguns que são de muito longe, nós mandamos um checklist para o cliente, onde ele vai na oficina de confiança dele e lá ele faz essas revisões aí de acordo com o que foi passado da empresa para ele. Agora você falou que tem do mundo inteiro. Me dá assim, qual o país exterior que mais compra, assim? A Alemanha. Alemanha? A Alemanha é um dos maiores compradores nossos, depois França, Itália, Espanha, Portugal, já vendemos aí praticamente para o mundo inteiro. E agora a gente está fechando uma parceria, na verdade, para venda direta nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Show de bola. É a casa principalmente do Cobra e do GT40, né? São a base dos projetos que nós fabricamos. Massa. Se hoje eu fizer um pedido, por exemplo, é o quê de tempo? Mais ou menos. De 12 a 15 meses. 12 a 15 meses. 12 a 15 meses prazo de entrega, é isso. Porque como os carros são literalmente feitos à mão, a gente tem já estruturado uma linha de montagem, mas é uma linha de montagem com as características do que era realmente da própria Shelby na década de 60. Então eram carros literalmente fabricados de uma forma muito artesanal, que a gente tem ainda hoje. Então mesmo sendo uma linha de montagem, a gente cria uma sequência de processos de construção, mas todos esses processos são feitos à mão. À mão. Então essa realmente é a linha aí de trabalho que a gente tem. Aqui então é a parte de armação, né, onde são fabricados os chassis dos carros e desenvolvimento de novos projetos. Então aqui a gente tem, por exemplo, pra você entender, esse aqui é um gabarito de construção do chassi do Cobra, do nosso Furlan Cobra. Então todas as peças de construção, elas são intercambiáveis em todos os projetos. Então mesmo que eu tenha, por exemplo, te entregue um carro para a Alemanha, como eu te falei, o carro foi para fora do Brasil. Lá ele passa num buraco, ele tem uma pequena colisão, ele entorta uma bandeja, qualquer peça. Eu não preciso ter o carro dele aqui para refazer a peça. Eu vou mandar a peça para ele, a peça tira uma e coloca outra. Você vai mandar a peça para ele. Exatamente. Então é tudo muito bem padronizado para que o cliente tenha essa manutenção fácil, essa troca de peças de uma forma coerente. E aí aqui o chassi, né, ele vai sendo montado
também em fases de processo de construção e desenvolvimento. Esse aqui, por exemplo, é um que está finalizando a base de desenvolvimento. Essa é a nossa P4, é a P4 330. Isso, exatamente. É uma releitura diferenciada também. A gente está fazendo ela ela vai ter, na verdade, o mesmo padrão de construção do nosso GT40. Sim. Então eu quis exatamente fazer os dois carros muito próximos um do outro, para que a gente tenha, inclusive, a possibilidade de uma categoria de competição dos dois carros. Então, eu ouvi falar disso. Sim. Sim, uma época eu ouvi falar assim, de refazer, né? Isso. A rivalidade Exatamente. do século. Então, a gente tenta construir o sonho de alguns clientes. Esse é um sonho meu, realmente ter uma categoria exclusiva desses carros, que são os maiores ícones do automobilismo mundial, né? Na verdade, na minha concepção, são os que realmente trouxeram para o mundo atual o que há de melhor aí no desenvolvimento dos projetos. Show. Então, por isso, o que eu busquei? Tentar ter os dois carros muito similares em questão de chassi, montagem mecânica, base estrutural, para que realmente tenha uma rivalidade, uma competição bonita, né? Um duelo legal nas pistas. Assim, para explicar para vocês, meus consagrados, é como se fosse, entre aspas, ali a Stock Car. Você tem ali tudo igual por baixo, mas a bolha, né, a carroceria é diferente. Isso, exatamente. É tipo assim, exatamente. Né? Só que, claro, aqui vão ter diferenças, Sim, só que é uma coisa muito igual, né? Na verdade a diferença vai ser muito mais estética do que estrutural e mecânica, propriamente dito, que é para dar realmente o porta com porta, né? Para ter uma competição bacana. Para ter um desempenho similar, um desempenho parecido entre os carros, apesar da forma deles ser diferente. Exatamente, né? Exatamente. Essa é a linha aí. E aqui é legal que você consegue ver a construção, então, né, do P4, né, da base estrutural. Aqui a parte de estrutura da tampa traseira, mas essa aqui ela vai ser uma asa de gaivota, então ela trabalha com elevação lateral. Essa parte do cockpit a gente fez ele com a mão inglesa para ter mais conforto para o piloto, inclusive, porque o formato do carro, ele já é original, né? A gente segue bem o padrão estético do que era o carro original. Você tem muito mais espaço em altura no centro do carro. Então a gente jogando ele para a mão inglesa, que é quase uma vamos dizer assim, central, uma posição central, mas eu jogo freio de mão e alavanca de câmbio tudo para a lateral do carro. Então eu livro todo o centro do carro para acomodar bem o piloto e o passageiro. Entendi. Mas realmente, o piloto vai ficar do lado direito. Massa. Perdão, o piloto vai ficar aqui do lado esquerdo, né? Olhando ele de trás, ele fica do lado esquerdo. E o piloto do lado direito do carro, que é realmente a mão inglesa aí de direção. Então realmente dá para ver as similaridades, né, das estruturas. Esse aqui é o GT. Muito legal, o esqueleto do carro. E para cá. Então, continuando aqui, agora já é a área de preparação. É basicamente a funilaria da fábrica, né? É onde a gente, depois de unir a carroceria com o chassi, como vocês viram anteriormente, vem para esse setor que é onde é montado. Aí a gente faz toda a estruturação da carroceria, os gaps de portas e capôs, toda a parte de alinhamento, ondulações de fibra. É onde realmente a gente cria, né, a escultura final aí do projeto antes da pintura. Essa parte que você tem mais afinidade. Aqui é onde realmente nasce tudo, né? Esse aqui é já um desenvolvimento do 58, que é do Corvette, né? O Corvette 58. Foi estruturado esse projeto aqui até por definição para ser colocado em cima de uma Corvette C4. Então a gente vai usar a mesma base original do carro para fazer esse 58, que é o C2, né? Que é o 4 faróis ali na frente. E aí aqui é feita toda a parte de laminação. Então essa já é uma carroceria que tá... E aqui é como são fabricados os carros, né? Aqui é legal da gente ver porque esse aqui é o molde. Esse aqui literalmente é a forma do bolo. A forma do bolo. Então aqui dentro é que é construída a carroceria. Então o molde ele é todo separado em partes, é todo bipartido. E aqui a gente consegue, depois de laminado, eu separo todo ele e você tem a carroceria 100% pronta, né? 100% já alinhada. E as laminações são um padrão aeronáutico, a gente lamina em tecido de fibra de vidro e todos os nossos V8 já saem de padrão em fibra de carbono. Os V8 são fibra de carbono. Os V8 são todos em fibra de carbono já, exatamente. Isso eu achei bem massa, não sabia. Ali, né, são as fibras, os tecidos das fibras, né? São os tecidos, exatamente. Daquele jeito ali que se faz na fibra de vidro, a carroceria sai com aqueles tecidos, né? Eles vão passando nos tecidos, as camadas. A grande diferença dos carros de hoje, de fibra, para os carros antigos, está exatamente na tecnologia dos novos materiais. Antigamente a laminação Puma, Bianco, os próprios carros da Gurgel, os carros antigos de fibra. Eles eram laminados de uma forma mais pesada, vamos dizer assim, que era o sistema de roofing ou manta. E hoje a gente utiliza mais para fazer molde dos carros, que é uma parte grosseira, uma parte mais densa, mais pesada, do que propriamente carroceria. Então esses carros eles tinham muita espessura, e pouca estrutura. O nosso hoje é o contrário. Para você ter ideia, uma carroceria completa hoje de um Cobra pesa em torno de 25 quilos. 25 quilos? 25 quilos, a carroceria toda do carro. Nossa, é muito leve. Por conta do material, exatamente. Como eu falei, é uma laminação aeronáutica que a gente faz.
O tecido de fibra de vidro, ele tem uma trama, essa estrutura, essa trama é que dá resistência. Na verdade, é o aço dentro do concreto. Sim. Pra gente entender. Só que aí seria uma tecnologia muito superior ao sistema de manta, de roofing, né? Que era um sistema mais de picotamento de fibra. Inclusive, se você entrasse num laboratório de laminação antigo, você não conseguia nem andar, né? Você saía grudado de fibra, de resina no chão, né? Sei. E hoje o laboratório de laminação é uma área mais limpa, uma área mais nobre, para a gente poder ter qualidade realmente no desenvolvimento do trabalho. E a fibra de carbono é basicamente o mesmo tipo de trama, só que é no tecido de carbono, né? Que é um tecido especial. Massa. Muito legal. Essa é uma carroceria de fibra de carbono, então ela é muito leve. Dá para levantar mesmo, com dois braços você levanta. Duas pessoas você levanta essa carroceria aqui com uma certa facilidade. Ó. Sim. Você vê, ela não entorta, ela tem uma base estrutural aí muito forte, só por ser em fibra de carbono. Então ela é muito legal aí nesse quesito. Uma dúvida, gente jovem. Que carro é aquele lá? Esse é o Adamo, não, é da Fiat, Dardo. Dardo. É o Dardo da Fiat. Esse foi um cliente que me trouxe e me deixou meio que... Você é presente de grego? Presente de grego? É isso aí. Deixar uma areia. É, mais ou menos isso. Eles estão pintando um carro agora aqui. Olha aí, meus consagrados. Aqui é a pintura. Esse é a pintura. Esse aqui é um projeto, ele foi pintado na cor da Maserati. Maserati. É um chumbo da Maserati e esse vai ser fosco. O que ele está aplicando agora aqui é um verniz fosqueante para tirar o brilho da pintura literalmente. Então ele vai ser fosco e as faixas vão ser em preto brilhante. Massa, fica bonito. Legal demais. Vamos sair que a gente tá sem máscara. Aí dá pra gente ver umas sucatas, né, de doação de peças. Sim. Essa é uma powertrain, motorização. BMW que a gente tira mecânica, uma Cherokee também que a gente tira mecânica. Cherokee ali atrás. Isso. Aqui os carros ficam para questão de cura, de laminação. Ah, é? Depois que a gente lamina a carroceria, ela tem que ter um tempo, pelo menos uns 15 a 20 dias, onde ela fica ao tempo, literalmente, sol e chuva, porque aí tudo que tiver de defeito, vamos chamar assim, que ocorreu no processo de laminação, por exemplo, o laminador pingou uma gota de suor dele no meio durante a laminação. Essa gota de suor, ela vai subir e ela vai se transformar numa bolha, provavelmente. Então a gente tem que deixar nesse processo de cura para que isso apareça, né, e a gente já elimine depois na hora da preparação. Então isso aqui tudo tá tudo carro para ser produzido. Tá curando. Exatamente. Não tá jogado assim. Não tá jogado. Uma coisa... Aqui é um acervo de moldes, né? São os moldes que a gente tem de produção dos carros. Aqui é uma bagunça total por conta até, né? Como eu falei, aqui é a vida como ela é. Literalmente. Vocês aqui são produção artesanal, né? Sim. E hoje, isso é raiz. E hoje a gente tem um problema de espaço já, né? A gente cresceu e crescemos bastante. Então a gente já está realmente apertado. A gente já está procurando, né, até um novo espaço, um galpão maior, uma coisa assim. Bom, e aqui é onde a magia literalmente acontece. Aqui é quando já os carros já foram pintados, chassi estruturado, e a gente começa literalmente a base de linha de montagem dos carros. Então o que a gente tem? A gente tem uma linha exclusiva do Cobra, que hoje é o nosso carro-chefe. Tá? Então o nosso Furlan Cobra aí foi um carro de muito sucesso aí nos anos anteriores. É um carro que a gente trabalhou um marketing bacana sobre ele para poder ter uma venda aceitável, e é o que a gente tem aqui. Então essa linha, essas duas fileiras, a gente trabalha só com o Cobra. Então aqui é onde anda o chassi do carro. Aqui, se você percebeu, você vê as laterais, ó, a gente tem as bancadas onde onde é estudado e como é conduzido cada processo de construção, exatamente. Sim. Então aqui tem todo checklist de montagem de cada etapa de construção. E daquele lado acontece a mesma coisa, só que das carrocerias. Então um lado é montagem mecânica e o outro lado é montagem de acabamento. Parecido com uma linha de montagem, né, de fábrica. Né? Aqui os chassis vão indo. Exatamente. Aí começa bem simples aqui, né? Vocês veem que tem a suspensão. Aqui vocês podem ver que é uma suspensão de eixo rígido. Você estava me ensinando depois aqui que tem essa peça aqui que ela oscila, né? Sim, que ela faz um movimento para poder melhorar a estabilidade. Esse triângulo aqui. Então, ele é um eixo rígido com esse triângulo aqui que ajuda na oscilação. Você tem uma suspensão mais confortável. Mais confortável. Esse bumerangue, né, que a gente chama, ele está aqui para substituir a ladder bar, que seria uma barra de ferro que seria ligada no chassi ao diferencial, para dar estabilidade lateral. Sei. Então esse bumerangue, né, ele substitui essa peça e ele dá muito mais conforto para o carro, né? O carro tem uma suspensão mais dinâmica com esse desenvolvimento que nós fizemos. Aqui, na verdade, nós trouxemos os carros, que no caso que a gente usa de base é a Cherokee. Então a gente conseguiu trazer toda essa linha da própria Cherokee também. Entendi. A suspensão dianteira é construída por nós. Sim. Aí aqui é um duplo A, um sistema diferenciado, isso. Todos os amortecedores são com rosca,
disco nas 4 rodas, sistema de direção é uma caixa desmultiplicada, então é uma caixa de com curso legal, leve, por conta do sistema de cremalheira que ela tem, e muito segura. É uma caixa que, mesmo sendo mecânica, você tem um conforto em manobrar o carro, mesmo que parado, fazer pequenas manobras, e muita estabilidade em altas velocidades. Uma caixa firme, sabe? Não é uma caixa complicada. Algumas pessoas já me pediram, né, querendo caixa de direção hidráulica ou até mesmo direção elétrica. Para o projeto que a gente tem, como é muito leve, assim, é desnecessário. E pode até colocar em risco realmente o projeto. O carro é muito leve, né? Muito leve. Muito leve. Mesmo sendo um motor V8 na frente, ele ainda é leve. Ele tem uma distribuição de peso muito legal. Eu estava conversando aqui mais cedo com outro pessoal também, que vocês têm várias opções de motorização, né? Para o cara escolher, para o cliente escolher. Tem V8 de vários tamanhos, né? Tem de vários tamanhos. Tem 2.0, né? 4 cilindros. Exatamente. Se quiser uma coisa mais compacta, que também consegue entregar também o mesmo nível de potência até de um V8. Sim. V6. O V8 ele é muito clamado pelos apaixonados e as pessoas realmente que não abrem mão do que era o padrão original do carro. Hoje ainda a gente tem a sorte no Brasil de ter a Cherokee como doadora, vamos dizer assim, que é uma mecânica fácil, de fácil manutenção, um custo-benefício fantástico. Exatamente. Tá? Diferente, por exemplo, hoje do motor Ford. Mesmo se a gente pegar um motor Ford 302, primeira geração, aqueles motores de 190 cavalos que pesavam 1 tonelada, o custo de um motor desse hoje é absurdo, é muito alto. Né? Então, e não entrega o que promete, porque você imagina pagar quase 50, 60 mil reais num 302 que te oferece 190 HP, mais ou menos, contra um motor hoje que é um motor Chrysler 4.7, que ele me dá quase 300 cavalos, metade do peso. Então me dá uma relação de custo-benefício fantástica para o carro. Sim, um motor também mais moderno, mais moderno, injeção eletrônica, qualquer mecânico mexe. Exatamente. Quer dizer, então essa possibilidade é legal. Como no Brasil assim, as coisas são bem mais difíceis quando se trata de carro, então você tem que ir nos veículos ali as lasanhas, vamos dizer assim, né? Os carros que ninguém quer, né? Sim. Que estão aparecendo por aí. E estão aparecendo por aí muitos V8s, né? Sim. Como os do Cherokee. Também de BMWs, né? Antigas. Isso. E isso eu acho massa. Você dá um jeito. Você dá um jeito, você faz uma gambiarra e funciona. Quando a gente começou o desenvolvimento do projeto do Cobra, principalmente, a primeira grande preocupação era a cadeia de suprimento. Que projeto que a gente vai começar a fazer para poder ter, e tem escala, né, de certa forma. E pensando nos carros clássicos V8, foi realmente uma pesquisa gigante que a gente fez. E a conclusão da Cherokee foi a melhor que a gente teve. Porque a gente já está na produção dos Cobras, já tem pelo menos uns 4 anos aí, já numa sequência legal. Tem muito ainda no mercado, um preço muito legal. E como a gente faz a manutenção geral do carro dentro da fábrica, então isso facilita muito a nossa vida. E assim, você encontra peça, internet se encontra as peças com muita facilidade. Os mecânicos já se aprimoraram, né, nessa mecânica, e é uma mecânica simples, né? Sim. E depois de refeita, por isso os 3 anos de garantia. É uma mecânica muito durável. Uma mecânica muito forte. Então, aí esse motor chega e vocês fazem uma retífica nele. Faz a retífica, faz a reconstrução geral do motor. Na verdade, basicamente, a gente vai aproveitar ali bloco do motor por conta de numeração, para ajudar até na estruturação de documentação. Entendi. Mas o motor ele é 100% refeito, com peças novas, tudo peça 0 km, pra gente ter. E é um carro literalmente 0 km. Aqui sai um carro literalmente 0 km mesmo. É isso. Então, aqui no caso está no final, né, da linha. Isso, aqui essa é a nossa, que a gente chama de bancada 4, que é onde a gente está fazendo literalmente agora a montagem final, motor câmbio. Esse é um projeto especial que ele vai ter, ao contrário dos outros, por incrível que pareça, a grande maioria dos carros que nós temos hoje são câmbio automático, por pedido do cliente. Câmbio automático? Câmbio automático. Esse vai ser um câmbio manual, até para quebrar o conceito, porque depois que a gente começou a lançar o projeto e a gente fez a divulgação, né, da base, com câmbio automático, porque aí para mim facilita a vida em que sentido? Quando eu trago uma Cherokee, eu trago motor, câmbio diferencial, ou seja, o powertrain completo da Cherokee. Sim. Então eu não tenho adaptação, não tem que ficar fazendo flange, adaptando embreagem de nada disso, eu trouxe isso. E a dúvida era exatamente qual vai ser a aceitação de um super esportivo como Cobra com câmbio automático. E para cair o queixo, 99% o pessoal quer câmbio automático. Quer câmbio automático, né? Porque hoje o meu cliente é o quê? É o cara acima de 50, 55 anos de idade, é o cara que está indo para passear, quer curtir com a família, quer viajar com o carro, então ele quer conforto acima de tudo. Exatamente, então, eu concordo. Isso é muito legal. Então, raros os projetos que a gente vende onde o cliente pede realmente um câmbio manual. Então, e assim, tem alguns. Você está fazendo também, como você falou, é um carro feito do zero praticamente, é um carro 0 km. Literalmente. Né? Então, assim, por que também se apegar tanto a
sim, a regras do passado. Ao conceito original. Ao conceito original. Já é uma salada de várias coisas para poder dar certo. Literalmente, né? É o famoso Frankenstein. O famoso Frankenstein. Então por que não colocar? Vamos colocar um ar-condicionado, vamos colocar uma central multimídia, igual no GT40 que eu peguei carona ali. Vamos colocar a câmera lateral. Na verdade faz muito sentido porque é difícil de você ter visibilidade ali dentro do carro. Sim, então ajuda muito a câmera lateral. O cara tá pagando, assim, ele... Tem sentido, porque na verdade o que a gente faz, a gente até costuma frisar bastante isso, nós não fazemos réplicas de carros clássicos, nós fazemos releitura dos carros clássicos. Sim, são releituras, justamente. Exatamente. Também tem isso, são releituras, não são réplicas. Porque o chassi é de desenho nosso, isso foi estruturado por nossos engenheiros, é uma mecânica nova, moderna, atualizada, apesar, uma mecânica dos anos 2000, né, que são a base desses motores, mas é uma mecânica, comparado com os antigos Ford, é uma mecânica realmente atualizada. Atualizada. Então tudo com injeção eletrônica e ar-condicionado, kit multimídia, câmera de ré, sensor de estacionamento. Sensor de estacionamento. Então a gente tem uma possibilidade legal. Dá muito mais conforto, dirigibilidade. Na verdade, os carros eles foram construídos na época para serem carros de corrida e não carros de rua e de passeio. Alguns clientes até me pedem, não, eu quero o carro exatamente como era o original. E eu falo pro cliente, não, você não quer. Você não vai dirigir, você não vai conseguir pilotar, é difícil. Você não tem visibilidade, ele é desconfortável. Até a parte de potência, se a gente buscar... Perigoso. É perigoso, é um carro realmente difícil da gente trabalhar. É um carro que tá aqui, o limite dele, e você tá aqui, ó. Sim. Então você imagina o GT40. O GT40, quando você olha pro retrovisor dele, você vê o motor, você não vê mais nada. Então, e os carros de pista, eles não precisavam dar ré. Eles não precisavam dar ré, exatamente. Essa é a verdade. Então a gente tenta realmente buscar hoje o quê? Dirigibilidade, conforto, segurança, que o cliente tenha uma experiência realmente diferenciada num projeto como esse. E eu estava comentando do câmbio anual, que vocês usam um câmbio de Passat. Isso, exatamente. A gente achou essa opção porque é um câmbio muito versátil. E também, de novo, né, falando de cadeia de suprimento, a gente tinha que ter um câmbio para montagem do GT40 e da P4 que me desse a possibilidade da base entre eixos do carro. Eu tenho um sistema de tração que eu pudesse usar motores desde o 4-cilindro até um V8 de alta potência. E esse câmbio me proporciona isso. Então ele é um câmbio que aguenta até 800 cavalos, original, sem precisar forjar, sem mexer com nada, exatamente. É um câmbio muito versátil, muito legal. Seria o câmbio AP, com turbo, vamos dizer assim. É um câmbio muito reforçado, é um câmbio que, é a prova de tudo esse câmbio, é muito legal. Interessante, então assim também você falou um aspecto, você pensa o projeto para que você também possa colocar diferentes tipos de motorização, por exemplo, né? Isso, exatamente. Sem mudar muita coisa, né? Porque você tem que meio que chassis homologados. Né? Isso, exatamente. Porque a base estrutural do chassi, ela é configurada principalmente a partir do câmbio e conjunto de roda e pneu. É assim que nasce um projeto. Sim. E aí a motorização, claro, tem os reforços estruturais. Eu vou colocar um motor de 100 cavalos é um carro, um motor de 800 cavalos é outro carro. Mas a base estrutural do carro em si, o designer, basicamente é o mesmo, né, da estrutura de chassi. Então é isso que a gente busca para ter uma harmonia e ter facilidade, inclusive, nas montagens gerais. Sim. Coisa que antigamente, logo que eu comecei lá, 30 anos atrás, cada carro era um carro. Isso era para ficar louco, cara. Isso aí ali era loucura. Hoje já tá mais fácil a vida. Então vocês podem ver assim que é artesanal também, só que já existe um padrão ali, né? Isso, já existe uma coisa da eficiência, né? Sim. De você fazer processos mais eficientes. Aqui nesse carro, o carro já está aqui no final, né, da linha de montagem. Uma coisa também interessante que eu te perguntei mais cedo, né, que vai ser legal o pessoal saber, vocês são enquadrados como uma fabricante de protótipos? Como que é o nome? Na verdade nós somos uma fábrica de pequeno porte, pode fábrica ser considerado. De pequeno porte, isso. Né? Aí qual que é o limite que vocês têm para não ser enquadrado, para não ter as mesmas regras de uma grande fabricante? De uma montadora grande, né? Então, a gente tem uma limitação de até 100 unidades por modelo de veículo que a gente produz. Então, por exemplo, do Furlan Cobra, eu posso produzir até 100 unidades desse modelo. GT40, 100 unidades. Então, é uma limitação. E que está muito além até do meu próprio, da minha base de construção, né? Hoje a gente tem meta de construção de 36 carros anuais. 36 carros anuais? Total, exatamente. Entendi agora. E também isso não ficou claro antes. São 100 unidades por Cobra por modelo. Isso, exatamente. Show de bola, 100 unidades. E aí, acima disso, aí você já tem... Eu já sou uma montadora. Aí eu já vou entrar na mesma regulamentação que as montadoras normais têm aí, que precisa de crash test, ABS airbag, que nós somos isentos. Agora, nos demais itens e quesitos de segurança, a gente passa também por todos os testes de homologação. Cinto de segurança, chassi, conjunto de para-brisa, retrovisores, parte de frenagem, tudo isso é homologado também. Isso é bom destacar, meus consagrados. Por quê? Porque a gente fala assim, é um carro artesanal. Mas então, assim, ele não tem nada de segurança, não. Homologação dos faróis,
para-brisa, né? Tem o teste, é o teste poder aferir, né? a resistência, né? Do para-brisa. Questão dos cintos, né? Cinto de segurança também. Cinto de segurança, eles fazem teste, é homologado. Qual que é o instituto que homologa? É pelo Inmetro, né? Pelo Inmetro, né? A gente leva para um laboratório que o laboratório é homologado pelo Inmetro e ele tem essa permissão de fazer essas homologações aí. Sim, outra coisa que você comentou é que tem um sensor também de cinto não afivelado. Isso, exatamente. Isso. Esses são os pontos importantes que a gente tem que seguir aí como norma, né, para a montagem dos carros. Interessante. E ainda depois tem um teste de frenagem. Aí os carros vão também para uma pista de teste para ver a distância, né, que tem um limite mínimo e máximo para a frenagem do carro em determinadas velocidades. Enfim, a gente segue todos os padrões aí para os testes de homologação. Realmente a única coisa que a gente sai fora é de airbag e ABS. Entendi. E aí tem outro também que você falou, que é de torção de carroceria. Isso, torção de carroceria e de chassi. Chassi. Que é feita exatamente até nível para capotagem, esse tipo de coisa também é tudo estudado. Porque eu sou muito curioso, entendeu? Então eu queria saber quais que são as normas de segurança que vocês têm que seguir. Sim. Porque a de ABS e airbag eu já sabia que não precisava, né? Mas tem outras ainda. Sim, tem outras. O negócio é bem complicado, não é simples assim. Como eu falei, eu sou professor de educação física, mas eu tenho engenheiros que trabalham conosco. Sim. Que fazem toda essa parte de construção e desenvolvimento de projeto. Então, pra vocês terem ideia, hoje eu tenho engenheiros da Ford que trabalham com a gente. Show! Então isso é muito legal. A gente trouxe, né, com a reestruturação da empresa, né, e a profissionalização, vamos dizer assim, saindo do artesanato propriamente dito para uma fábrica, para a gente poder ter engenheiros de alta performance. Eu tenho um engenheiro que é o Felipe Hoffman, que ele é um engenheiro de performance também, trabalhou na Volkswagen, trabalhou na Ford, várias montadoras. O Fabiano, que foi outro engenheiro também da Ford, que também já trabalhou com a gente. Eu tenho um engenheiro hoje que, além de ser engenheiro mecânico, é engenheiro aeronáutico, que foi o que me deu base para a construção das carrocerias que a gente faz hoje, que é o Miguel Rosário, que é um engenheiro... O cara fabrica avião, né? Não precisa falar mais nada. Então isso tudo é muito legal, né? O que traz muita qualidade para o que a gente faz. E hoje, Rogério, quantos funcionários você tem? Quantos funcionários trabalham na Furlan? Tá, hoje nós temos ao todo 32 colaboradores, entre terceirizados também, né? Um pessoal que já vem acompanhando aí o nosso trabalho e ajudando a gente no desenvolvimento de tudo isso. Porque, na verdade, isso tudo aqui acontece graças a eles, né? Essa galera toda aí. Eu, no começo, fiz a minha parte, trouxe para uma nova realidade aí, mas eu já estou um pouquinho mais afastado da produção propriamente dita. Sim. A contragosto, que eu queria estar mesmo com a mão na massa. Mas o negócio vai subindo, né? Você precisa ter também outras... Tem mais responsabilidades, né? Que é super importante também, que é a parte de desenvolvimento, novos projetos, né? Vendas, quer dizer, tem uma série de outros pontos aí que a gente tem que estar à frente. Show de bola, então é isso. Olha aqui, mais um Cobra, também tá pronto, né? Esse aqui tá literalmente, saiu do forno agora, literalmente a pronta entrega. Esse aqui eles estão testando ainda, né? O Carlos comentou comigo, estão fazendo testes ainda de suspensão, ajuste de suspensão, questão do motor, talvez... Vão testar para poder subir, elevar a potência ainda, porque o cliente comprou pedindo assim um nível de potência mais alto. Isso, então, exatamente. Né, estão testando os carros. O carro, assim que ele é finalizado, a gente começa literalmente aí a personalização de dirigibilidade do cliente. Então tem, óbvio, a gente tem que fazer uma entrega para o cliente dentro dos padrões de segurança, dirigibilidade, de conforto, que é o padrão de entrega de qualquer montadora. É o carro que passa na lombada sem problema, então tem uma altura que a gente tem que seguir da altura do solo do carro, a parte de potência, tudo isso é estruturado. E depois o cliente faz a personalização final dele. Mas os carros, todos os carros são testados antes da entrega, então a gente faz todo um retrabalho aí para poder ter isso tudo bem alinhado aí antes de entregar o carro para o cliente. Olha aí que legal, meus consagrados. Eu tô naquele ali, ó. Só que aquele ali, ó. Eu troco esse aqui fácil pelo GT40. Que sensacional. 1.800 quilos, né? Padrão atual, indústria automobilística de carros obesos, 1.800 quilos. Aqui 600, pouquinho. Todo mundo levinho ali, obeso. Mas... E foi da onde nasceu, né? Foi da onde nasceu. Ele realmente partiu disso tudo aqui, né? De tudo que a gente vê aí dos carros antigos de competição aí que fizeram história e trazem hoje aí uma excelência também na produção. Mas é isso aí. Muito obrigado, Rogério. Legal demais. Eu que agradeço demais a tua visita. Está sempre à disposição. Qualquer dúvida aí, o pessoal, se quiser entrar em contato com a gente, pode chamar. Exatamente. Está vou deixar o link na descrição do Instagram deles para vocês entrarem em contato, vocês verem também os vídeos, os conteúdos que eles criam, né? Também, se quiser, você entra em contato lá e conversa, porque, assim, é muito massa. Para quem gosta de carro e automobilismo, vale muito. Esse é o lugar. Esse é o lugar. Legal demais. Valeu, pessoal. Falou, meus consagrados. Muito obrigado. E que o Xenão ilumine a vida de vocês. Falou!